Olá, queridos amigos! Estamos aqui hoje novamente reunidos em pensamento para mais um momento de reflexão acerca dos ensinamentos espíritas que tanto nos esclarecem e consolam. O tema proposto para hoje é suicídio, prevenção do suicídio. Como esse tema é muito amplo e por conta disso nós não conseguiremos explorar todas as questões que o permeiam, nós vamos indicar a bibliografia pesquisada para que vocês possam também buscar e ter mais compreensão sobre o tema. Então nós recomendamos a leitura do Livro dos Espíritos, questões 943 a 957, do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a obra Viver é a Melhor Opção, do jornalista André Trigueiro, inclusive todos os direitos autorais da venda desses livros, desta obra, Viver é a Melhor Opção, foram doados ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. A obra O Desafio de Viver, da Federação Espírita do Estado de Goiás, e as obras Memórias de um Suicida e Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Todas essas obras nos fornecem um cabedal de informações valiosas no que diz respeito às causas, consequências, fatores de risco e proteção, além de formas de prevenção do suicídio e de valorização da vida. O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública, que afeta a população mundial, independentemente de sexo, de idade, de raça, de condição social ou econômica e até mesmo de credo ou religião. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. Uma a cada 40 segundos. Então, enquanto eu estou aqui falando, em torno de 5 pessoas cometeram suicídio. E isso são dados registrados, né? Porque tem aqueles casos que não são registrados. Então, o número com certeza é muito maior. E outro dado importante é que a maior parte dos suicidas sofria de alguma doença ou transtorno mental que não fora tratado. As principais doenças associadas ao suicídio são depressão, transtorno bipolar, transtornos de personalidade, transtornos relacionados ao uso de álcool ou outras drogas e esquizofrenia. Se tiver mais de um desses fatores associados, o risco aumenta. Então, por exemplo, se eu tiver álcool e depressão juntos, esse quadro junto, o risco aumenta muito mais. A OMS afirma que em 22% das mortes por suicídio havia envolvimento com álcool, o que corresponde a 1 em cada 5 casos. Né? E o álcool é uma droga lícita, que é aceita pela sociedade. Só que é uma droga que causa muito mal, né? Se não soubermos fazer o uso adequado. A Associação Brasileira de Psiquiatria elaborou uma cartilha chamada Suicídio Informando para Prevenir. E ali consta que a depressão é a doença mais associada ao suicídio. Mas apesar da depressão ser um fator de risco para o suicídio, nós não precisamos pensar que aquele que está com depressão vai tentar se matar, né? Muitos nem sequer cogitam isso. Na verdade, a maioria, né, não cogita isso, mas mesmo assim há risco e é preciso estar-se atento, uma vez que nem todo depressivo é suicida em potencial, mas grande parte dos suicidas é depressivo. E eu disse porque aquele que desencarna com depressão permanece com depressão no plano espiritual e vai precisar de tratamento. Por isso a importância de nós conhecermos os fatores de risco, né, os vários fatores que influenciam na nossa saúde ou na nossa doença. Porque nós temos que lembrar que nós somos seres complexos. Nós somos seres reencarnados num corpo físico, num determinado meio, trazemos conosco uma bagagem de vivências e de experiências que determinam a nossa constituição biológica, psicológica, e até mesmo o nosso ambiente social e espiritual. E todos esses aspectos têm que ser considerados quando nós falamos em prevenção.
Essa dimensão biopsico-sócio-espiritual tem grande importância quando falamos em saúde e doença. Há que se ter uma visão holística, ou seja, do todo que permeia a nossa vida. No suicídio, podem estar presentes fatores de risco sociais, como guerras, conflitos, né? Violência, discriminação, problemas financeiros, isolamento social, muitas vezes na terceira idade, né? na velhice, as pessoas se sentem muito sozinhas, mesmo em seus lares ou em casas de repouso. Né? Então, o suicídio é muito alto, o risco, né, de suicídio é muito alto em pessoas acima dos 70 anos. Existem também os fatores de risco individuais, como a presença de transtornos mentais, como nós já falamos, também dor crônica ou enfermidades, perda de entes queridos, ou aquelas pessoas com antecedentes de suicídio na família que causam um efeito devastador na vida daqueles que estão ao entorno. Segundo dados da OMS, para cada pessoa que comete suicídio, em torno de 10 a 12 pessoas ao redor dela adoecem ou sofrem as consequências. Outro aspecto de risco para o suicídio é a falta de sentido na vida, a falta de perspectiva, de se sentir útil, de fazer a diferença, né, para algo ou para alguém. Nós temos que levar em conta também os aspectos psicológicos e emocionais. Cada um de nós sente e vê a vida de maneira diversa do outro. Cada um de nós tem características psicológicas e emocionais diferentes. Então, para uma pessoa, um determinado acontecimento pode ser uma tragédia. A outra pessoa já vai conseguir lidar melhor com aquilo. É a capacidade de resiliência de cada um. Então nós não podemos ter uma régua para medir a dor das pessoas. Cada um sente a dor de maneira diferente. Sabe-se também que o sentimento de desesperança, de desespero, está fortemente associado ao suicídio. Há que se estar atento também para aquelas pessoas que têm baixa resistência à frustração, pessoas impulsivas, pessoas ambivalentes que ora está tudo bem, ora está tudo péssimo. E muitas vezes nesse péssimo ela pode se precipitar. E também temos que levar em conta os fatores salutogênicos e patogênicos. Todos nós carregamos ou desenvolvemos fatores chamados salutogênicos, que geram saúde, e fatores patogênicos, que levam a doenças. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma predisposição genética à depressão, quer dizer, um desequilíbrio hormonal, mas eu faço atividade física, que estimulam os hormônios do bem-estar, como as serotoninas, as endorfinas, né, que tem uma potente ação analgésica e que geram bem-estar, melhorando o meu estado de humor e alegria. Eu tenho uma alimentação balanceada, saudável, visando o equilíbrio corporal. Eu tenho vínculos sociais saudáveis. Eu busco desenvolver a espiritualidade. E assim eu posso prevenir essa depressão ou essa doença, impedindo que ela se instale definitivamente. Então esses são fatores salutogênicos que nos ajudam na prevenção de doenças. E o contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa com predisposição à depressão ou a outro transtorno mental tiver uma vida menos saudável, né, sedentarismo, alimentação desregrada, uso de álcool ou outras drogas, lícitas ou ilícitas, pensamentos pessimistas, dificuldade de relacionamentos, falta de perspectiva na vida, ela poderá desencadear doenças mais facilmente, porque estão presentes esses fatores patogênicos em sua vida. Então a prevenção é muito importante, mas há casos em que, apesar dos cuidados na prevenção, a doença pode se instalar. E aí nós precisamos estar atentos para isso, porque aí é preciso a intervenção médica. Só o médico poderá tratar a questão física, de regulagem de hormônios e de substâncias em desequilíbrio no nosso corpo físico. Por isso a importância
de nos informarmos a respeito, de estarmos atentos às alterações que se processam no nosso corpo e na nossa mente. Porque de repente a gente passa a não achar mais graça na vida, sente vontade de morrer, de acabar com tudo, de desistir de tudo. E aí, se esse pensamento é recorrente, nós temos que acender a luz vermelha e pedir ajuda. Da mesma forma, nós devemos estar atentos aos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas próximas, pois podemos ter alguém próximo a nós com potencial suicida e talvez nós possamos auxiliar se nós estivermos atentos. Se nos informamos a respeito, se aprendemos a nos conhecermos, a nos autoavaliarmos, a buscarmos conhecer aquele que conosco convive, nós podemos reconhecer uma depressão se instalando e ajudar, né? E procurar ajuda. Para tanto, nós podemos conversar com um profissional da saúde. Nós temos livros que nos falam a respeito, a bibliografia recomendada ali no início nos fala bastante, principalmente o livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Nós temos palestras esclarecedoras, inclusive semana passada nós tivemos a palestra da nossa colega Kátia sobre depressão, que foi muito esclarecedora. Recomendo a vocês a buscarem, se não assistiram. Ela está lá no nosso canal do YouTube, Ciranda de Luz, então vocês podem assistir lá. Enfim, informação não falta. O que nós não podemos e nem devemos é, se estamos com sintomas ou com ideação suicida, nos calarmos ou sentirmos vergonha de buscarmos ajuda. Segundo estudos sobre o assunto, falar é um dos meios mais importantes de prevenção do suicídio. Muitas vezes, conversar com alguém que consegue ouvir-nos com atenção, né? Que procura nos auxiliar, nos compreender, traz alívio e bem-estar. Da mesma forma, eu posso ouvir com paciência, com respeito, sem julgamentos ou críticas, e isso pode ajudar a salvar vidas. Se nós não nos sentimos à vontade de conversar com algum familiar ou amigo, né, nós podemos procurar um psicólogo, uma orientação, um orientador espiritual, né, um sacerdote, um atendimento fraterno na casa espírita também. Nós podemos buscar ali conversar. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade voluntária que auxilia pessoas com tendências suicidas através do programa de apoio emocional que eles têm, né, no qual se pode conversar com um voluntário de forma anônima, sigilosa, sem julgamentos ou críticas, também é uma opção. Essa conversa do CVV pode ser por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia. O número do CVV é o 188. E podemos ligar a qualquer hora do dia. A ligação é gratuita de qualquer telefone, de qualquer linha telefônica ou celular. Então também o atendimento fraterno na casa espírita também consiste em um diálogo com um voluntário que vai ouvir com atenção, com sigilo, com respeito e vai fornecer orientações baseadas no Evangelho de Jesus. Mas é muito importante sabermos que para aquele que possui a ideação suicida, além desses recursos, é preciso que se busque ações conjuntas para um tratamento adequado. Isso envolve, na maioria das vezes, o tratamento com médico psiquiatra, psicólogo, que terá condições de avaliar o caso e oferecer o melhor tratamento do ponto de vista biológico e psicológico. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta médica, um psiquiatra, um psicólogo, né? Muitas vezes isso acontece. E então no Brasil nós temos os CAPS, que são Centros de Atenção Psicossociais, né? Nós podemos procurar um CAPS no nosso município, que o CAPS disponibiliza atendimento às pessoas com sofrimento ou com transtorno mental, inclusive para questões decorrentes do álcool e outras drogas.
Muitas universidades também oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito nos cursos de psicologia e psiquiatria, né? Muitos profissionais agora também, nessa época de pandemia, estão oferecendo seus serviços gratuitamente como forma de ajuda à população, então nós podemos buscar nos informar a respeito disso. E paralelamente a isso, o apoio espiritual é muito importante, porque nós sabemos que as causas de todos os nossos males está no espírito. Então é preciso que tenhamos um olhar nesse sentido, para fortalecermos o nosso espírito. Em outras palavras, para nos fortalecermos. Porque nós somos um espírito habitando temporariamente um corpo físico. Porque se nós tratamos apenas do nosso corpo e não tratamos do nosso espírito, nós vamos levar conosco essa deficiência espiritual. E se buscamos tratar apenas o nosso espírito, sem tratar o físico, pode ser que nós venhamos a sucumbir pela deficiência que se apresenta em nosso organismo. Lembram da passagem do Evangelho? Cuidar do corpo e do espírito? Então essas duas ações são necessárias conjuntamente. Nos preocupa muito quando às vezes nós ouvimos assim: mas eu estou indo na casa espírita, estou assistindo palestra, tomando passe, recebendo passe, fazendo evangelho no lar, estudando na casa espírita, então isso vai passar, isso é temporário, essa depressão, essa tristeza prolongada vai passar. Cuidado, porque pode não passar e pode ser que nós estejamos sendo negligentes conosco mesmos. Nem sempre passa porque a pessoa está doente fisicamente. E muitos cometem suicídio num surto, em virtude de um transtorno que não foi devidamente tratado. Estudos apontam que em torno de 90% das pessoas que cometem suicídio apresentavam algum tipo de transtorno mental que, se tivesse sido tratado adequadamente, teria preservado a sua vida. Então, após nós deixarmos bem claro que é preciso que se investigue e que se trate as causas físicas e psicológicas, falemos agora da questão espiritual. Porque duas pessoas com a mesma condição social e com características biológicas e psicológicas semelhantes têm comportamentos diferentes frente a um transtorno mental ou a alguma dificuldade que se apresenta? Porque todos esses fatores de risco que apontamos, biológicos, psicológicos ou sociais, apesar de não poderem ser negligenciados, são fatores desencadeantes, são causas secundárias. A causa principal, as causas efetivas, estão dentro de cada um de nós. São as nossas insuficiências espirituais, mesmo e principalmente no caso da depressão. A causa está no espírito. Então nós não podemos dizer que há um só motivo pelo qual a pessoa comete suicídio. Nós não podemos dizer que a pessoa que tenta ou efetivamente tira a própria vida o fez por causa disso ou daquilo. Às vezes nós vemos algum familiar ou amigo que cometeu um suicídio se perguntar, por que meu ente querido tirou a própria vida? Se eu tivesse feito isso ou aquilo, será que eu poderia tê-lo salvo? Será que teria mudado alguma coisa? Ou então vem a pergunta: onde estava Deus nesse momento? Onde estava o anjo da guarda dessa pessoa que deixou que ela cometesse suicídio? Não podemos esquecer que nós temos algo muito importante que Deus nos deu, que é o nosso livre-arbítrio. Deus está sempre conosco. Nosso anjo guardião está sempre ao nosso lado, nos amparando. Mas eles só nos auxiliam na medida em que nós permitimos esse auxílio. Da mesma forma, nós só poderemos auxiliar os nossos amigos ou familiares se eles permitirem isso, se eles abrirem uma brecha para esse auxílio. Muitos profissionais da saúde relatam a sua frustração em perder um paciente para o suicídio. Isso causa sensação de impotência,
de culpa, por achar que poderia ter feito mais ou ter feito diferente, mas nem tudo está em nossas mãos, né? Nós temos que ter consciência disso. André Trigueiro conta que entrevistou o padre Fábio de Mello, que esteve em depressão grave, né? E ele relatou que teve vontade de morrer. E que isso foi muito difícil, porque afinal ele, um padre, né, que tanto já havia ajudado pessoas com essa mesma doença, que tinha ou deveria ter um laço mais estreito com Deus, estava agora confuso, impotente e sem saber lidar direito com isso. E André perguntou para ele: Padre, onde estava Deus nesse momento? E ele disse: André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não conseguia acessá-lo, né? E ele relatou também que desde então, desde esse episódio, né, da depressão, ele passou a ter um olhar mais atento para essa doença, para as pessoas que passam por isso, que carregam essa tristeza que não passa e que tira a vontade de viver. E ele passou também a ter mais respeito pelos psiquiatras e psicólogos, porque ele precisou buscar ajuda, porque ele não estava conseguindo sozinho, nem com sua fé, dar conta disso. Em outra live com André Trigueiro, que foi ao ar semana passada, inclusive vocês podem buscar porque é uma live muito interessante, né? O nome é A Inspiradora Jornada de um Padre. Nessa live, Padre Fábio dá um depoimento muito sincero e relata que costumava medir a dor das pessoas pela gravidade do fato. Ele conta que certa vez ele atendeu uma mãe em desespero porque ela estava indo passar o Natal na casa da família. O marido tinha ido um dia antes com um dos seus filhos e ela estava indo com os demais filhos viajando, né, para ir passar o Natal na casa da família. E no caminho ela viu um acidente e resolveu parar para ajudar as pessoas que estavam ali envolvidas no acidente. Quando ela olha para trás, ela vê uma carreta desgovernada atingir em cheio o seu carro, né, e esmagar os seus 6 filhos. Então ela perdeu 6 filhos de uma só vez. E o padre diz: você precisava ver o olhar dessa mãe, né? E ele diz que na sua trajetória de padre, ele viu muitas dores cruéis. E a dor que mais o tocava era a dor da mãe que perde um filho. Aí, quando ele atendia, por exemplo, uma jovem que havia brigado com o namorado, né? Ele até conta que uma vez, após esse episódio, ele atendeu uma jovem que havia terminado o namoro e que estava muito triste. E ele falou que atendeu ela, né? Que consolou, que deu orientações, mas que internamente ele tinha uma régua que media essa dor, que menosprezava a dor daquela jovem em detrimento da dor daquela mãe que perdera 6 filhos. E ele relata então que ele aprendeu na sua própria dor, na sua depressão, que toda dor importa, que toda dor deve ser cuidada, que a dor é um sinal de alerta, que nós não podemos negligenciar nem a nossa própria dor, nem a dor do próprio. Muitas vezes aquela dor que para nós, e até para quem passa por ela, parece que não poderia ser tão grande frente à situação que se está vivendo, né? Ou a situação que a causou, mas que somada a tantas outras dores que talvez foram negligenciadas no passado, que não tiveram o devido cuidado e o devido acolhimento, agora é demais. É a vida dizendo: pare, preste atenção no que a sua dor está querendo lhe dizer, né? Reveja sua vida, preste atenção na sua alma. O que a sua alma pede? E tome novos rumos, né? Não o rumo do suicídio, porque esse rumo é o mais radical e não tem volta e não resolverá o problema. Ao contrário, o acentuará ainda mais, né? Você tem escolhas, você tem o livre-arbítrio, pode escolher procurar ajuda, pode escolher cuidar de si, pode escolher mudar de vida, de profissão, relaxar mais. Muitas pessoas que tentaram suicídio e felizmente não conseguiram, relatam que o que elas queriam não era se matar, mas era acabar com o sofrimento, se livrar da dor, queria parar de fazer os outros sofrerem com os seus quadros depressivos,
queriam eliminar o problema que os afligia. E se eles tivessem uma garantia de que aquele sofrimento teria fim ou fosse atenuado, eles teriam sim esperado um pouco mais. Então, em muitos casos, há uma ambivalência muito grande. A pessoa quer morrer para acabar com a dor, mas também quer viver. E é por isso que o Espiritismo bem compreendido pode nos auxiliar muito na medida em que esclarece que a morte não elimina, a morte do corpo não elimina as dores da alma, porque o espírito continua vivo e com as mesmas angústias e dores agravadas ainda no caso do suicídio. É preciso que saibamos que o suicídio não está na programação reencarnatória de ninguém. O autoextermínio não é algo inerente à nossa natureza. É resultado de uma escolha, em decorrência do nosso livre-arbítrio, mas que em nenhuma hipótese resulta em alívio ou em fim de sofrimento. Muito pelo contrário. Mesmo nos casos de obsessão, e sabemos que esse fator está presente em um grande número de casos de ideação suicida, que podem ou não se concretizar, mas mesmo nos casos de obsessão, a escolha de destruirmos ou mantermos a vida física é nossa. Porque sabemos que os obsessores se aproximam de nós por afinidades, ou por brechas morais ou psíquicas. Então, nós é que abrimos a porta para o obsessor. Então, o que vai tirar o indivíduo desse estado de sofrimento é a transformação pessoal, é o enfrentamento interior e a consequente mudança de padrões, de pensamentos e de atitudes. Muitos não sabem, mas há uma ciência chamada suicidologia, que é o estudo do comportamento e das causas suicidas. A suicidologia diz que o índice de suicídio é menor em pessoas que têm uma crença numa força superior, que cultivam a espiritualidade. E por que será? Porque num momento difícil, ela tem a quem recorrer, ela se conecta e pede auxílio. Ela tem confiança de que aquele momento vai ser superado. Ela sabe que tem alguém velando por ela e lhe auxiliando a passar por aquela experiência dolorosa. Se ela for espírita, ela sabe que a situação é uma prova ou expiação e que, se ela tiver uma resignação ativa, que é a aceitação sem revolta, vai passar. E ela vai sair mais fortalecida. Ela sabe que a prova é justamente essa: fortalecer o espírito na adversidade. É isso que chamamos de fé. O ajuda-te, que o céu te ajudará. Sabermos que tudo que nos chega é para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Sabemos que Deus não nos dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Quem não tem essa dimensão espiritual da continuidade da vida, da sobrevivência do espírito, tem uma perspectiva materialista da vida. E essa perspectiva faz crer que viver se resume em usufruir, em ter prazeres, em conquistar e com isso ser feliz. E ainda levando-se em consideração que a vida é curta, então tudo precisa acontecer muito rápido, ou seja, o materialista é impelido ao imediatismo desatinado, que o impede de esperar, de suportar, de construir, de trabalhar pelo seu crescimento e melhora íntimo. Para ele parece que mais fácil abandonar o barco, porque afinal morreu, acabou tudo. Muitos que pensam em suicídio reconhecem que precisam de ajuda, que precisam de uma mudança, mas não conseguem suportar a ideia de que essas mudanças virão a longo ou médio prazo. E à custa de empenho pessoal. É o imediatismo tão presente nas nossas vidas. Mas de novo nós lembramos que nós sempre temos escolha. E quando procuramos cultivar a espiritualidade, que não é necessariamente religião, né? A religião é um caminho para a espiritualidade. Então, quando buscamos essa conexão com algo superior, nos sentimos mais amparados e mais esperançosos.
Existem muitos estudos sobre o impacto da espiritualidade na saúde. Nós podemos citar a pesquisa realizada pelo médico americano Dr. Harold Kenning, que constata que a crença, a prática religiosa e a oração são aliadas poderosas da ciência médica. Ele diz que medicina e espiritualidade devem andar juntas. Segundo ele, o corpo físico tem dentro de si o poder de cura, e a espiritualidade e as emoções influenciam nessa fisiologia. O sistema imunológico, de alguma forma, é influenciado pela espiritualidade. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard acompanhou quase 90 mil pessoas por 14 anos, e eles descobriram que aqueles que frequentavam ao menos uma vez por semana um grupo religioso, ao longo do estudo morreram 6 vezes menos de suicídio. E isso é um fator protetivo muito forte. E essas pessoas também tinham menos depressão, menos problemas com álcool e melhor suporte social. Esses estudos indicam que houve menor incidência nos casos de suicídio, porque essas pessoas tinham uma visão de mundo diferente. Porque a frequência a um grupo religioso ou espiritualista proporciona o sentido de pertencimento a um grupo com os mesmos ideais, a convivência salutar, a possibilidade de ver que não é só ela que passa por dificuldades, o apoio emocional, os vínculos de afeto que se criam, tudo lhe dá força e esperança, sendo um preservativo da sua saúde física e mental. O Dr. Andrei Moreira, que é médico, psiquiatra e também realiza pesquisas na área da ciência e do espiritismo, ele relata que muitos de seus pacientes em situação de desespero lhe dizem que só não se matam por causa dos filhos ou por causa da sua religião, porque sabe que não vai adiantar, que a alma vai continuar em sofrimento no plano espiritual. Então, o conhecimento da vida após a morte, apesar de não ser uma blindagem contra o suicídio, nos ajuda a refletirmos sobre esse ato, Nos ajuda muitas vezes a nos frearmos ou a aguardarmos um pouco mais para que a situação se modifique. O Espiritismo nos trouxe esse importante esclarecimento das consequências do suicídio, do que acontece com o suicida após a morte do corpo físico. Hoje nós não vamos entrar nessa questão, mas há 2 livros muito esclarecedores que nós recomendamos a leitura e que nós falamos no início, que são Memórias de um Suicida e Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Essa grande médium que fora suicida em vidas passadas e que nesta encarnação sofria desde bebê as consequências do seu ato. Essas 2 obras, eu diria que são um divisor de águas nas nossas vidas, para que aprendamos de uma vez por todas a valorizarmos a vida que temos, para que aprendamos a cuidar do nosso santuário doméstico, do nosso lar, e para elevarmos os nossos sentimentos e pensamentos, nos preservando da ação dos espíritos perniciosos que podem nos influenciar de tal maneira que sejamos por eles guiados. Kardec já nos dizia isso lá no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos ensinamentos preciosos para a prevenção do suicídio. E nós destacamos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem um texto sobre suicídio e loucura, que nos diz que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Muitos espíritos relatam, em comunicações mediúnicas, que se tivessem tido um pouco mais de paciência, que se tivessem esperado um pouco mais, a situação teria sido resolvida ou amenizada e eles não estariam sofrendo agora as consequências de terem tirado a própria vida. Alguns relatam que é como tirar a tampa de um ralo, que quando se vê, a água se esvai e escoou toda. E assim como a água,
não é mais possível restituir a vida. E aí vem o arrependimento junto com o desapontamento, porque ele vê que não morreu, que continua vivo e com o seu sofrimento agravado. O Espiritismo nos ensina que por mais difícil que seja a circunstância da vida, por mais que estejamos enfrentando uma dor muito cruel, por mais dolorosa que seja essa dor, vai passar. Em última instância, é fruto do nosso plantio, é prova para burilar o nosso espírito. Né? O Espiritismo nos ensina que não há injustiça na lei divina, que se hoje estamos colhendo espinhos, é porque lá atrás plantamos espinhos. E que se hoje estamos tendo a oportunidade de nos redimirmos perante a lei divina, que possamos fazê-lo. Que não adiemos mais as oportunidades que a vida nos oferece, porque cada vez fica mais difícil. Então, se hoje nós tivermos coragem de suportarmos essa dor que nós mesmos criamos e que está querendo nos dizer algo, se hoje nós aprendemos a valorizar a vida, colocando nela mais amor, mais gratidão, com certeza o nosso amanhã será melhor. Essa vida que temos, essa encarnação é valiosa. É uma oportunidade para fazermos diferente, para aprendermos a nos amarmos e a nos cuidarmos, melhorando nossas condições perispirituais e físicas e nos habilitando a termos um corpo e uma mente mais saudáveis. Quanto mais cedo nós iniciamos essa mudança interior, que nos fará ver a vida com outros olhos, mais cedo nosso sofrimento terá fim. Então, meus irmãos, confiemos em Deus, que é aquele que mais nos ama. Busquemos na prece a conexão com Ele, o alívio para os nossos sofrimentos e o fortalecimento para o nosso espírito. Oremos também por aqueles que sucumbiram, por aqueles que num ato extremo tiraram a própria vida, para que sejam amparados, auxiliados, cuidados, para que consigam recuperar as suas forças físicas, a sua sanidade, né? E aproveitar as oportunidades vindouras que lhes serão concedidas. Né? Porque a gente tem que saber que Deus não desampara e nem desiste de nenhum de seus filhos. Maria, que foi mãe de Jesus na terra, hoje coordena uma equipe, uma falange que resgata e cuida dos suicidas no plano espiritual. Então, a nossa imensa gratidão a esses espíritos abnegados, encarnados e desencarnados, que cuidam da vida e da saúde. Que possamos nós também cuidarmos mais uns dos outros, que possamos cuidar mais do nosso próximo, termos um olhar mais atento para ele, muitas vezes esquecendo das nossas dores, para cuidarmos da dor do outro, e assim renovando os nossos pensamentos, né? E vendo a nossa vida se transformar. Nosso muito obrigado a todos pela atenção e que a paz de Jesus esteja conosco.